RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa noite. No ar o programa Cruzando as Conversas, a sua companhia de final de noite, de segunda a sábado. Eu sou Vitor Dalla Rosa, apresentador convidado de hoje. Na próxima quarta-feira, dia 29 de agosto, o Movimento Democracia, Diálogo e Diversidade fará o lançamento do seu decálogo eleitoral na Assembleia Legislativa. A iniciativa não tem vínculos partidários e surgiu a partir da ideia de profissionais liberais, artistas, empresários, profissionais do direito, religiosos de diferentes crenças, entre outras profissões que estavam preocupados com a falta de civilidade na sociedade em discussões e debates sobre política. Para debater este tema, recebemos e agradecemos as presenças do coordenador do curso em pós-graduação em administração da URGS, Walter Nick, da juíza de direito Jocelaine Teixeira, do juiz, também juiz de direito, João Ricardo dos Santos Costa. A sua participação é essencial no programa. Envie a sua pergunta, sua dúvida através do WhatsApp pelo número 998159990. Quer que seu comentário apareça na tela? Envie a mensagem através do Facebook /RDC TV Digital e do Twitter, escrevendo seu comentário e acrescentando a hashtag Cruzando as Conversas. Bom, temos uma eleição pela frente e realmente o debate eleitoral no Brasil parece que está muito acirrado, né? E radicalizado. Eu acho que talvez essa seja a melhor palavra para a gente descrever o debate político hoje no Brasil. Professor Walter, eu gostaria de começar com o senhor, para o senhor explicar um pouquinho da proposta, né, do decálogo eleitoral, nesse contexto eleitoral que nós vivemos, assim, e dentro desse contexto de radicalização do debate político. Boa noite, Vitor. Boa noite, telespectadores. Para mim é um prazer, uma honra de participar desse programa. Eu estou muito satisfeito e talvez fosse interessante, é o que eu vou fazer, buscar um pouco mais a gênese desse movimento. Ele não nasceu por causa de uma eleição. Ele nasceu, de uma certa maneira, espontaneamente, através de constatações que se observou na sociedade a partir de 2015, 2016, especialmente a partir de 2016, um crescimento enorme de ódio. O ódio que se vê nas redes sociais, o ódio que se vê em tudo que é lado. Ora, ódio, isso não vai levar a lugar nenhum. E a preocupação, né, seja de advogados, juízes, bispos, padres, pastores, enfim, jornalistas, um conjunto grande de pessoas que estão linkadas com a sociedade, começaram a se preocupar e dizer assim, mas nós temos que fazer alguma coisa para dizer às pessoas que diálogo é fundamental. Ódio não vai levar a lugar nenhum. O ódio só levou à instalação de regimes fascistas. Quando a gente analisa o que foi na década de 30 do século passado, o nascimento do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha, a gente vai ver que essa ordem de ódio que vai avançando, ele vai levar a claramente a um movimento ditatorial com característica tipicamente fascista. Então, vendo o caminhar, é como se a gente estivesse em cima do morro, vendo dois trilhos, quer dizer, dois trens em um mesmo trilho. Diz assim, nós precisamos avisar a esses dois dos trens, né, que eles vão se chocar e vai ficar muito ruim. Então, a partir dessa visão, né, que os diversos profissionais começaram dizendo, nós poderíamos nos reunir, nós poderíamos falar com as pessoas, nós poderíamos dizer às pessoas, olha, esse caminho vai levar a uma destruição da democracia, esse caminho vai levar a terminar até o relacionamento que existe entre pessoas, até da própria família que nós observamos. Então, se começou a discutir, a conversar, com uma liderança interessante de um professor também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mais um jornalista, começaram a trabalhar, todos eles
pessoalmente ou, digamos, individualmente, todos eles, evidentemente, têm um partido ou outro. O movimento, a característica do movimento, ele é absolutamente suprapartidário. Não tem a característica de nenhum tipo de partido para tomar conta do movimento. Muito pelo contrário. Nós fazemos questão de sublinhar, de dizer que nós não temos um partido, e não é por causa das eleições, é por causa desse caminho em direção à destruição da sociedade brasileira como um todo. É isso que nos motivou, isso que nos faz nos reunir, isso que nos faz bater na porta das pessoas e dizer: olha, atenção, está acontecendo alguma coisa muito séria e que tem um fim que a gente já viu outras vezes. Então, em termos gerais, essa é a gênese, né? Perfeito. Eu queria, é bom que temos dois representantes do judiciário aqui, o poder que foi alçado à berlinda no meio dessa radicalização do debate político no Estado, em função de episódios que a gente vem acompanhando pela imprensa. Mas eu gostaria de trazer um outro tema, doutor João Ricardo, que é o seguinte, a partir disso que o professor Nick comentou. Nós vivemos, como o professor falou, um ambiente de ódio, né, nos debates, mas me parece não, a gente pode, analisando a realidade global, a gente percebe que não é uma realidade só do Brasil, né? A radicalização política, né? A polarização, ela, quando a gente viu nas eleições americanas, a gente viu na Itália, né? Na Itália, com o ressurgimento da extrema-direita, o próprio recrudescimento do fascismo na Alemanha, está acontecendo. Quer dizer, não é um apanágio brasileiro. Doutor João Ricardo, gostaria que o senhor falasse um pouco também sobre isso. Pois é, eu queria ir na carona do professor também, quando ele fez a citação do Entre Guerras, né? Nós estamos vivendo um momento bastante parecido no cenário mundial. E é importante a gente lembrar o que aconteceu por nascimento do nazismo, do Estado Nacional Socialista. E naquele momento havia uma situação econômica, né, no berço do fascismo, e que foi um facilitador para o crescimento de um juízo de indignação da sociedade e o nascimento desse ódio contra determinadas pessoas, né, segmentos, comunistas, ciganos, judeus, enfim. E essa coisa, naquela época, começou a acontecer de uma certa irracionalidade, né, naquela onda, né, que foi o nazismo, aquela unanimidade, aquele movimento que não tinha contestação e os que contestavam eram eliminados. Pois bem, esse movimento é talvez aquilo que faltou naquela época, né, que é um movimento de debate sobre o que está acontecendo. Então, acho que, sobretudo, esse movimento M3B, né, ele representa a conjunção de vários segmentos, né, independente de ideologia, de religião, mas que estão dispostos a fazer esse debate na sociedade desse fenômeno que está acontecendo. O ódio à política, né, o preconceito à política, o ódio contra os que pensam diferente, o ódio em relação aos que são diferentes, né, restrições em relação à pesquisa, à academia, movimentos atentatórios ao pensamento, ao livre pensamento, às universidades, à pesquisa, à cultura. Enfim, são tendências que nós estamos observando e que é importante que se crie um movimento para pensar junto com a sociedade, para que a sociedade talvez perceba o que está acontecendo. Porque nós temos um nível de informação público, midiático, que ele não consegue suscitar esse debate de forma mais aprofundada. Ele não consegue fazer com que a sociedade enxergue os vários caminhos que nós temos para a crise. Então, essa informação que nós temos, ela nos dificulta muito o país sair dessa letargia e o risco que nós estamos tendo de crescer esses movimentos mais radicalizados, né, que pregam o ódio, a eliminação do diferente, dos que pensam diferente, atentam contra o livre pensamento, né? Nós percebemos hoje que o corte de recursos
da universidade não gera indignação, né? Poucos segmentos se levantam, mais os segmentos envolvidos na academia. Então, esse debate é necessário que seja levantado na sociedade, e nesse período eleitoral que nós percebemos, eu pelo menos nos debates com os candidatos que eu vi na rádio e na televisão, eu vejo que o que está sendo pautado assim preponderantemente nessa eleição é segurança pública. Mas nós não estamos debatendo com a profundidade que o país requer a questão da educação. Todo mundo diz, olha, nós precisamos de educação, mas se olhar o debate dos candidatos, é segurança pública, que parece que é o pão quente para conseguir votos, né? Então, eu acho que esse debate mais amplo tem que ser feito na sociedade brasileira. O famoso discurso fácil, né, doutor? A doutora Jocelaine, nesse turbilhão, né, a ponderação, ela perde espaço, né? E a ponderação é justamente o que a justiça busca, né? Como é que a senhora avalia essa situação, essa realidade? Bom, o nosso papel no Poder Judiciário é de tentar fazer essa ponderação, e principalmente um dos itens do decálogo é valorizar a nossa Constituição Federal, que a gente vê nesse discurso do ódio, nesse discurso do preconceito, nessa liberdade que as pessoas têm hoje de dizerem as coisas mais discriminatórias possíveis, com uma naturalidade que é completamente atentatória à Constituição Federal. O nosso papel como membros do Poder Judiciário é de, em cada processo, porque é esse o nosso limite de atuação, nas ações individuais ao menos, tentar ressaltar a vigência do texto constitucional, no sentido de que nós temos que respeitar justamente isso que propõe o movimento: o diálogo, a democracia, a diversidade de ideias, de opinião, do próprio modo de ser de cada um, que tudo isso hoje está em xeque. E realmente nós precisamos somar forças. O judiciário é uma parte do Estado que presta individualmente essa resposta para a sociedade, mas nós precisamos conversar com a própria sociedade, e por isso nós, juízes, também integramos movimentos dessa natureza, porque nós, até por lei, nos é vedado o exercício da política partidária, não a exercemos, mas nós nos somamos a iniciativas como essa para também fazer com que a sociedade tente aplicar a Constituição, ou aplique, ou viva no seu dia a dia aquilo que o texto constitucional propõe, aquilo que ao menos a concepção do Estado brasileiro no papel que é muito diferente da nossa realidade atual, infelizmente. E agora, professor Nick, em relação ao caráter suprapartidário, né? Ao caráter democrático. Eu queria perguntar para o senhor, o movimento é recente, ele foi lançado em junho, né? Sim, agora, mas nós viemos já há tempo conversando a respeito disso, articulando como é que nós vamos fazer, isso nos deixa indignados, como é que nós vamos fazer, e aí fomos... Mas o movimento, ele está conseguindo angariar pluralidade de ideias, está conseguindo pescar pensadores de todos os lados, enfim? Nós temos gente que pertencem a diversos partidos, tem pessoas que não têm nenhum partido, que não estão filiadas a nenhum partido. Nós temos pessoas que estão preocupadas com a sociedade. A característica principal, né, eu penso, desse povo que está organizando, que está trabalhando, que está fazendo esse movimento, que está construindo esse movimento, é de uma certa... Eu não quero deixar que seja a palavra intelectualidade seja entendida como até uma questão elitista ou separação, mas é quem tem algum tipo de visão da história, quem tem algum tipo de visão das estruturas e das montagens que se fez, aqueles que têm a capacidade de sair do fato e avaliá-lo dentro de um contexto maior. Essas pessoas que estão preocupadas, elas têm vários partidos, elas têm várias matizes. Eu não estou filiado a partido nenhum, né? Tem várias matizes, tem várias coisas. Eu vejo um pastor, tem pastor da igreja evangélica de Novo Hamburgo, ele veio de Novo Hamburgo para cá, disse: olha, nós na igreja, minha paróquia,
está muito preocupado com o que está acontecendo. Aí tem um empresário que veio de Lajeado participar do movimento e diz assim, eu estou preocupadíssimo, eu faço um artigo por semana no jornal lá em Lajeado, exatamente para dizer nós não podemos caminhar nesse caminho do ódio. Então nós temos um bispo da igreja anglicana que participa conosco também no debate, um bispo realmente muito interessante. E todos eles, assim como jornalistas, assim como gente da ciência política, o Benedito, por exemplo, é da ciência política, gente da administração, não sou o único da administração, tem várias outras pessoas. Quer dizer, gente que tem condições de olhar um pouquinho o fato com um pouco de recuo, dizer assim, olha, nós estamos vendo aonde que isso vai caminhar, aonde que vai chegar. Então, são essas pessoas que se articularam, pouco a pouco. Não tem um caminho de filiação partidária, de obrigação, ou mesmo sindical, ou coisa pelo estilo. Não tem nada disso. É só um movimento. Sabe aquelas coisas que nascem dentro da gente? Diz assim, eu preciso fazer alguma coisa. Né? Esse é o sentimento que une essas pessoas que estão dentro desse movimento, que a gente vai apresentar com esse decálogo na quarta-feira. Eu não sei, não é pelo partido, não é pelo sindicato, não é pela minha universidade, não é pela tribuna de juiz, o que for, né? Eu preciso porque eu sou um ser humano, estou vendo o que está acontecendo, eu preciso. É um sentimento muito forte que tem lá dentro. E mais, o que me preocupa muito é que as pessoas, nesse processo que está acontecendo de atropelarem as questões judiciais, as questões de atropelamento, olha, assim, mais do que evidente, de diversas maneiras, onde que o judiciário toma partido, ou tem partido, que eu fico impressionado. Não pode, a nossa juíza acabou de dizer, não pode ter esse tipo de partido, e tem um partido, está muito claro, evidente, o judiciário tendo partido, de um legislativo que está corrompido, que eu acho que a palavra tem que ser dita com todas as letras, né? Ele está corrompido de maneira subserviente a interesses extremamente importantes que levaram à destituição da presidenta Dilma, né? Eles têm... Quando as pessoas veem isso, essa podridão, essa barbaridade que está acontecendo, esse tendencioso, não juiz, mas enfim, esse judiciário tendencioso, como está sendo, atropelando a própria Constituição, não tem mais sentido de eu votar. Quando acontece isso na população, né, qual é a reação da população? É exatamente essa. Eu vou radicalizar, eu vou votar na extrema esquerda ou na extrema direita, eu vou radicalizar, eu preciso radicalizar. Quer dizer, aí falta o equilíbrio, e quando se radicaliza, ou não se vota, e o exemplo que não se vota está muito claro aqui na cidade de Porto Alegre, o prefeito que foi eleito, o número de abstenções e de votos nulos é maior do que o número de votos que ele teve. Está aí o prefeito que vocês têm, né? O que nós temos na cidade de Porto Alegre. Então, ele não vota, ele não participa, ou então, se participar, vai tomar posições odiosas, né? Ou de reação odiosa. Isso que nos preocupa, por isso o decálogo. Antes de entrar um pouquinho mais na questão do decálogo, essa questão do judiciário, uma pergunta que eu faço para a doutora Jocelane e para o doutor João Ricardo também, como é que é possível separar a convicção política, que todo cidadão tem direito de ter, e o juiz também tem direito de ter a sua convicção política, no momento de exercer a justiça? Eu falo... desculpa. Pois não. Eu falo de uma visão muito pessoal, mas o nosso ingresso na magistratura requer que a gente não deixe de ser o ser humano que é, o cidadão que traga a nossa história de vida, as nossas experiências, para interpretar o direito, interpretar os fatos sociais com essa concepção que a gente tem, e a gente só consegue ler a partir de si próprio os fatos aplicando o direito, que também decorre de fatos sociais e que é legislado ou construído na jurisprudência a partir de uma realidade social. Mas nós temos o dever, o compromisso de, no que se refere à política partidária, que não
que é diferente da minha concepção do mundo, concepção inclusive ideológica, se eu entendo que o mundo tem que ser mais inclusivo ou exclusivo, ou mais do mercado, mais para o mercado, mais para um estado de bem-estar social. Isso todo ser humano tem, ou deveria ter ao menos essa formação, me parece. Agora, isso não é exercer política partidária, que o juiz não pode na leitura do processo. Para mim, é muito simples. Como juíza, eu sei que eu trago toda a minha história para dentro do processo em alguma medida, na percepção dos fatos e da aplicação do direito, mas de forma alguma poderia me portar dentro do processo como um membro de um partido, até porque não sou e não podemos ser. É isso que se espera do Poder Judiciário. Doutor Júnior Ricardo, gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Exato, na mesma linha, né, que a Juscelane falou, nós temos a nossa ideologia, cada juiz tem a sua ideologia, o que não se confunde com ideologia partidária, né? Nós temos uma visão de mundo, de Estado, né? Uns são mais liberais, outros são mais sociais, uns juízes trabalham o direito constitucional mais pela ótica da liberdade, outros mais pela ótica da igualdade. Enfim, isso é exatamente o que nós estamos defendendo aqui, que é a diversidade, né? O judiciário, ele tem essa diversidade, e essa diversidade, eu costumo dizer, que é a riqueza da sociedade e a riqueza do judiciário. Imagina se todos os juízes pensassem da mesma forma e o cidadão ia para o judiciário sabendo exatamente o que vai acontecer. Ou a sociedade não esperar do judiciário nenhuma decisão que não aquela, né, que a onda está desejando, por exemplo, porque o judiciário, ele é um poder contra-majoritário, e os juízes, eles têm uma série de prerrogativas que não são privilégios, são direitos da sociedade para que eles possam ser independentes. Isso eleva muito a responsabilidade dos juízes, porque eles não têm o direito de ser independentes, eles têm a obrigação de ser independente, a obrigação da sua imparcialidade. E nesse momento, né, de tensionamento político, claro que isso está difícil para toda a sociedade, está difícil para o judiciário. Nós estamos enfrentando muita dificuldade para sermos independentes, nós estamos sendo processados em função da nossa independência, coisa que nunca aconteceu, só na ditadura militar que isso aconteceu, de juízes serem perseguidos, afastados, caçados, processados, e agora nós estamos começando a ser processados por decisões jurisdicionais, né? Então, o extremo que está chegando, essa polarização, e é muito importante que esse movimento, né, ele expresse um conceito de cidadania que não é um conceito de direita nem de esquerda. O ideal desse movimento é que ele contemple a direita e a esquerda, né? Contemple toda a cidadania que quer lutar pelo seu direito à diversidade, seu direito de pensar conforme as suas convicções, num ambiente de plenas liberdades, de cordialidade, de solidariedade, onde se possa construir, né, com essa pluralidade toda, porque a pluralidade leva à tolerância, né? Conviver com a pluralidade leva a um conhecer o outro, um saber o que o outro é, um ser humano que tem sentimentos, que pensa, que chora, que sorri, que transpira, né? Que precisa tomar banho, que fica doente, fica com febre, né? Essas coisas humanas, essas humanidades todas, elas têm que ser compreendidas por todos. Não interessa se a convicção dessa pessoa é de direita ou de esquerda. Então, esse movimento que é de diversidade, né, ele pretende reunir todas essas pessoas que querem construir um país melhor, um país que não tenha tanta desigualdade social, porque essa desigualdade, ela desorganiza o país, ela faz o que está acontecendo com as nossas instituições, né? As nossas instituições são corrompidas, estão se deteriorando, estão perdendo institucionalidade, né? Estão sendo mal vistas pela própria sociedade, porque esse tensionamento dessa desigualdade, que são 30 milhões de pessoas pobres, miseráveis no país, e isso desorganiza, isso gera guerra civil em alguns países, gera essa violência que nós vivemos no Brasil. A nossa característica é de uma sociedade violenta, em que o crime organizado toma, às vezes, do Estado, né, dentro dessa população que está à margem dos direitos fundamentais, né, e que nós, como Estado, não estamos conseguindo dar.
Então, nós temos que superar essa questão, nós temos que nos organizar, ter consciência desse problema que está acontecendo e que esse ódio todo que está surgindo em várias camadas da sociedade, ela vai recrudescer ainda mais esse problema de violência, mais a miséria, mais a exclusão social, né? Porque as instituições vão se deteriorando, elas não cumprem o seu papel, elas acabam reproduzindo ainda cada vez mais a violência e a exclusão, né? Ela fecha escolas, né? Ela expulsa as crianças das escolas e essas crianças vão ficar na rua, vão ser educadas pelo crime organizado, vão ser educadas por uma polícia que está cada vez mais violenta também, né? Então, nós temos que discutir isso, né? E numa eleição seria muito importante nós discutirmos segurança pública, mas não aumentando vagas em presídio, nem botando viatura nos bairros chiques da cidade, né? Nós temos que discutir segurança pública no sentido de inclusão social, né? De uma política de inclusão social que vai nos dar segurança, porque enquanto tivermos 30 milhões de pessoas morrendo de fome, o resto da sociedade não dorme, é impossível. Dormir, tem que se conscientizar disso, e não vai ser com polícia, e não vai ser com presídio que nós vamos resolver o problema dessa miséria. Então, essas discussões, elas têm que ser apropriadas pela sociedade. O Poder Judiciário, né, ele tem um papel fundamental nisso, e é importante que ele fique na sua função contra-majoritária, que ele não tenha obrigação nenhuma de dar nenhuma decisão que a mídia gostaria que desse. Ele tem as prerrogativas para ter que suportar a pressão, toda e qualquer pressão, né? Faltou isso na Alemanha. Os juízes alemães eram os juízes escolhidos por Hitler, né? Que ele escrevia: graças aos bons juízes alemães, eu estou conseguindo fazer o meu projeto. Então, era o judiciário que ele tinha que possibilitou isso. É o judiciário que nós não queremos aqui, né? Nós queremos nos manter independentes, imparciais e fazer o nosso papel. Bom, ok. Bom, o Cruzando as Conversas vai fazer um breve intervalo. Nós já voltamos. Não sai daí. Cruzando as Conversas está de volta, hoje discutindo a radicalização do debate político no Brasil. A sua participação é importante, é essencial. Envie sua pergunta, sua dúvida através do WhatsApp pelo número 998159990. Quer que a sua mensagem apareça na tela? Mande a mensagem através do Facebook /RDCTV Digital ou do Twitter, escrevendo seu comentário, acrescentando a hashtag Cruzando as Conversas. Temos mais um convidado que juntou-se a nós para debater esse tema tão importante, né? O advogado Mário Madureira. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Doutor Madureira, eu vou aproveitar, então, como nós passamos um bloco aqui discutindo já mais ou menos o assunto, eu gostaria que introduzir o senhor no tema, que o senhor falasse um pouquinho para nós, então, a respeito da sua visão desse momento do país que nós vivemos de radicalização do debate político. Sem dúvida. Olha, o Brasil vive um momento muito difícil, na verdade, porque nós temos hoje uma situação de extremismo, né, de ideias. Há uma anomalia na nossa realidade política. Temos um grau de desigualdade social muito grande. Temos, infelizmente, isso é histórico, né? Aliás, tudo resulta da nossa história, do jeito como fomos fazendo o nosso país. Temos uma extrema desigualdade social, que resulta em desigualdade não apenas econômica, mas também educacional, mas também de informação. E isso quer dizer de baixa participação da cidadania na política, de baixa capacidade de influir efetivamente nas decisões sobre o país, nas decisões sobre os rumos da nossa sociedade. O resultado, nós temos uma concentração excessiva, não só de renda e de riqueza, que o Brasil é um dos campeões mundiais dessa desigualdade, dessa concentração, como também uma concentração excessiva do poder real nas mãos de uma camada muito pequena da população. Não por acaso, a mesma que
tem o controle da maior parte da riqueza. Então, isto introduz uma distorção enorme na maneira como se conduzem as coisas do país. Veja agora alguns fatos que nós estamos vivendo. Tá? Nós saímos de uma situação de ruptura institucional, constitucional, na medida em que tivemos um golpe de Estado que destituiu uma presidente num processo extremamente controverso, com irregularidades várias. A Constituição brasileira estabelece claramente como se elege, como se desenvolve o poder dos eleitos, como se desenvolvem as atividades políticas no campo do executivo, do judiciário, do legislativo e da cidadania. E, no entanto, nós tivemos esse processo altamente controverso, para dizer o mínimo, e em seguida um conjunto de medidas de retrocessos, né? Substituída ela por um vice-presidente que inverteu inteiramente o programa. Nós estamos falando do Brasil atual, né? Inverteu inteiramente o programa pelo qual foi eleita aquela chapa composta de presidente e de vice, e esse programa hoje está tratando de eliminar, reduzir ou destruir até direitos da cidadania, vide o que chamam de reforma trabalhista, que outra coisa não é senão um retrocesso de 80 anos na nossa legislação protetiva do trabalhador, né? Vemos uma decisão absolutamente inexistente em qualquer sociedade civilizada, que é o congelamento dos gastos sociais por 20 anos. Exatamente um país que não tem bons serviços de saúde, de educação. Eu estou falando aqui de questões que são cruciais para 207 milhões de brasileiros. Né? Nós aqui fazemos parte de uma elite, de uma pequena parcela da população que tem os seus direitos atendidos, que tem condições de se defender, que é privilegiada. Nós somos privilegiados, essa que é a verdade. Mas a maioria da população precisa muito da proteção do direito do trabalho, que está sendo destruída, precisa muito dos programas sociais de saúde, de educação, basicamente esses dois, sem falar nos demais direitos sociais, não é? E nós estamos vendo uma radicalização, nós estamos vendo o diálogo ser substituído pelo uso da violência, a censura econômica que impede que tenham voz os que pensam diferente, o monopólio midiático. Eu saúdo muito a emergência deste canal de televisão, porque vem trazer mais pluralidade. Isso é outra coisa que nós precisamos muito, né? Eu gostaria de dizer que o nosso movimento, ele é um movimento que nasce da compreensão de que nós não podemos substituir os mecanismos civilizatórios, os mecanismos que a humanidade construiu ao longo do tempo pela violência, pela intolerância, pelo ódio, pela discriminação, tá? E que isto cresceu muito nesses últimos anos em razão da necessidade de dar fundamentos falsos, mas fundamentos de algum modo, para esta ruptura institucional. Eu gostaria depois de lembrar que nós temos o artigo 1 primeiro, o artigo 2º, o artigo 3º, 4º e 5º da Constituição brasileira. Eles deveriam ser conhecidos de todos os brasileiros. Toda a população precisaria, todos os jovens nas escolas deveriam estudar a Constituição Federal. A Constituição Federal diz o que nós queremos ser. Aqui, quem disse isso foram os milhões de brasileiros representados pela Assembleia Nacional Constituinte. Diz o seguinte, no preâmbulo já da Constituição. No preâmbulo da Constituição está dito lá que nós queremos instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais. A liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos da sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada
na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Então, isso é o preâmbulo, nem é o artigo 1º ainda da Constituição. O preâmbulo já diz o que nós queremos ser. Basicamente está faltando soluções pacíficas, né? Por favor, diálogo, diversidade, democracia. Agora eu queria, o professor Nick, ele lá no primeiro bloco, ele queria fazer um comentário, né, professor, a respeito da questão da diversidade. Eu só queria aproveitar já levar uma pergunta junto, se é que ela se encaixa, que é a questão de que nessa proposta de debate pluripartidário, enfim, né, qual seria o papel dos partidos políticos? Né? Se seria importante os partidos políticos se engajarem ou não? Vai ser respondida na medida que eu vou avançar, porque o movimento ele tem três palavras fundamentais, né? Ele começa com democracia, com diálogo e diversidade. Eu vou começar pela parte de trás, de diversidade, porque eu vejo a realidade conforme as cores das lentes dos meus óculos, né? E como eu sou um sujeito oriundo da administração, eu tenho que ver a realidade, ou pelo menos o cachimbo me deixou a boca meia torta, ver a realidade em função da administração. E quando eu olho a administração, eu vejo no século passado um paradigma que foi fundamental e que é importante que todas as organizações, quando eu falo administração, eu não estou falando de empresa, estou falando de administração num conceito amplo da palavra, lato da palavra, administração das organizações, né? E uma coisa que surge na metade do século passado é um paradigma que ele é muito forte, ele é fundamental, que era óbvio, e até que alguém lá pela década de 50 disse, com todas as palavras, e se usou isso, e se usa até hoje, evidentemente, né? Que dizem, qualquer organização, ela só existe porque ela atende necessidades e desejos. Esse foi o paradigma. Uma igreja, ela existe porque ela atende necessidades e desejos. É bom, às vezes, a gente separar o que é necessidade e desejo. Um tem característica tipicamente física, eu tenho necessidade de alimento, eu tenho necessidade desses óculos para poder ver, e a outra é psicológica. A necessidade psicológica a satisfação que vem sobre o ponto de vista psicológico eu não vou botar qualquer arame pendurado num pedaço de vidro para eu poder olhar, né? Ele tem um aspecto diferente, que é a questão psicológica. Então, necessidades, desejo é a característica psicológica. Isso foi fundamental. Até hoje, qualquer partido político, qualquer organização, ela só existe porque ela atende necessidades e desejos daqueles que participam. O segundo ponto, desse paradigma, ele avançou de tal maneira que nós chegamos no século XXI, e na minha concepção, no meu entendimento, o paradigma que se instala aqui no século XXI é um pouco diferente, uma evolução desse paradigma da segunda metade do século passado, que é o paradigma da diversidade. Aqui tem uma frase que seguramente vocês já escutaram várias vezes, mas ela é fundamental. Ela é fundamental para compreender a realidade. A necessidade, esse é o paradigma fundamental, o paradigma do século XXI, no meu entender. A diversidade só existe quando se puder conseguir uma unidade. Então, o paradigma é unidade na diversidade e diversidade na unidade. Vejam bem, eu vou repetir, unidade na diversidade e diversidade na unidade. Agora, quando vocês me olham, vocês veem um corpo que está conversando com vocês aqui, que é composto de uma série de subsistemas. Cardiovascular, respiratório, nervoso, etc., que fazem esse conjunto que está conversando com vocês. Esses conjuntos são separados, eles estão juntos, estão aliados entre si para fazer uma unidade, que é essa unidade que está falando para vocês. Na hora que o sistema, o cardiovascular, for hegemônico, a unidade desaparece. Na hora que qualquer subsistema for hegemônico, a unidade desaparece. Então,
o equilíbrio está exatamente nessa diversidade na unidade e na unidade na diversidade, que esse equilíbrio, ele é um equilíbrio dinâmico. Não é dizer assim, bom, agora está assim, vai ser assim. Não, ele é um equilíbrio que vai se construindo, porque os subsistemas, eles vão evoluindo, vão avançando. E esses subsistemas e a sua interação que tem que buscar uma unidade nacional, tá? E essa unidade nacional só é possível na medida que eu respeite as diversidades existentes dentro dessa nação. De outro lado, esse conjunto das diversidades eu preciso uni-las, tá? Para tornar uma unidade, uma nação. Essa é a questão. A questão da diversidade, ela é fundamental, no meu entender, com relação a esse paradigma. E o que leva à diversidade? A diversidade, como são sistemas diferentes, leva necessariamente ao diálogo. Sem diálogo, não vai existir esse equilíbrio dinâmico. Não existindo esse equilíbrio dinâmico, a unidade se rompe e o caos se estabelece. Então, e esse processo de diálogo, como é que se dá esse processo de diálogo? Através do equilíbrio das instituições. E é o conceito típico da democracia burguesa que vem da Revolução Francesa de 1789. Então, vejam, a diversidade que leva ao diálogo e, por consequência, as instituições absolutamente democráticas. Por isso, os 3 Ds que tem o nosso movimento. E essa é a visão da administração. Então, respondendo à questão dos partidos, sim, é fundamental que todos os partidos tenham a presença, todos os partidos dialoguem, que todos os representantes dos partidos dialoguem. Isso é fundamental, porque aí a diversidade não é exclusão, ao contrário, ela é inclusão de todos e um diálogo entre todos. Esse é o caminho, dentro de uma estrutura democrática. Perfeito. Doutora Juscelene, eu queria fazer uma pequena provocação, pegando um gancho aqui no que o doutor João Ricardo falou antes. O senhor falou a respeito da necessidade do judiciário estar preparado, ser independente, estar preparado para julgar. Eu, conversando, ouvindo pessoas que trabalham no judiciário, e o TRF4 aqui no Rio Grande do Sul, ele está tendo um papel importante no julgamento dos processos que estão aí, que a gente vem observando, né, relacionados à Lava Jato, enfim. Muitas pessoas que trabalham lá, dentro, né, que executam sua função lá, que estão lá trabalhando. Quando a Lava Jato começou a aparecer muito na imprensa, começaram a reclamar, dizer, pô, mas esse é o nosso trabalho do dia a dia, esse é o nosso trabalho, é o trabalho que a gente sempre faz. E por que agora está tendo tanta visibilidade? Óbvio, porque está julgando pessoas, né, que têm visibilidade política. Como é que a senhora avalia essa situação do judiciário, né? No sentido de que, bom, essa é a realidade do judiciário. Né? Por que quando está julgando eminentes políticos muda de figura, e aí a pressão, aquela que o doutor João Ricardo falou, que se reflete lá dentro do profissional que trabalha lá? O judiciário aparentemente vive um paradoxo, porque nós temos o dever da transparência e, ao mesmo tempo, ao menos na minha avaliação, uma necessidade de uma certa discrição na prestação do nosso trabalho. E no momento em que o acesso aos meios de comunicação, enfim, a sociedade mudou muito, o acesso das pessoas às informações, o próprio fato de os julgamentos do Supremo Tribunal Federal serem ao vivo, né, transmitidos ao vivo para toda a sociedade, cria um envolvimento e um acesso imediato a todas essas informações, cria, eu acho que, me parece, um interesse popular e, às vezes, pode nos confundir como magistrados entre o direito de informação, a necessidade da informação, a pressa de dar a informação para a sociedade e talvez alguma publicização demasiada de alguns processos que têm uma repercussão maior. Por outro lado, nós também temos o fato de que a Operação Lava Jato é uma operação nacional. Eu não vou analisar aqui o mérito dela ou não, porque não me cabe. Não sou juíza desse processo. Então, tem um interesse social, midiático e também tem um interesse político e econômico nisso tudo. A gente sabe que tem, quer dizer, tem um interesse nas informações que vêm do processo
que a gente sabe que é uma conformação política que está por trás do processo. Eu não estou dizendo que o judiciário faça um julgamento político nesse caso, não quero avaliar o caso concreto, mas tem um interesse político por trás dos processos, porque é um determinado partido que esteve no governo por 3 mandatos, enfim, ao qual se contrapõem outros partidos. Então, o interesse e a informação nesse processo é muito grande. Nós vivemos, tem uma crítica, por exemplo, do ponto de vista do direito penal que eu tenho, da exposição demasiada da questão da segurança, que cria, na minha compreensão, um temor na sociedade acima até do necessário, que são expostos os casos, a própria independência dos juízes às vezes é posta em xeque nisso, porque um juiz que tem uma posição no direito penal, que faz uma interpretação constitucional com base em pactos internacionais dos quais o Brasil seja parte, no direito penal, ele é mal compreendido pela sociedade. E isso tem uma exploração midiática também. Então, todas as decisões judiciais e os processos que tenham algum interesse coletivo, hoje em dia nós não escapamos mais disso, me parece. E claro que aí, seletivamente, até do ponto de vista da própria mídia, alguns são mais divulgados, outros menos divulgados. A questão da segurança, por exemplo, há uma certa pressão. Claro que nós somos independentes e resistimos a essa pressão, mas há uma certa pressão e uma expectativa de uma determinada forma de condução do processo, de um determinado julgamento na sociedade. Doutor João Ricardo, de que forma a radicalização do discurso político, o ódio que a gente vem falando aqui, se reflete dentro dos tribunais? Olha, os tribunais, eles não estão fora, eles não estão numa redoma, eles estão dentro da sociedade. Então, de certa forma, hoje tem o fenômeno da rede social também, isso afeta bastante, né, a atividade jurisdicional, né? Então, a magistratura, ela inserida nessa sociedade, inserida em todo esse conflito, também, né, é alvo e sofre a influência desse fenômeno. Evidentemente que isso vamos dizer assim, é um fator perturbador da atividade jurisdicional, mas o judiciário brasileiro ele tem uma estrutura constitucional, uma das melhores do mundo, a forma de ingresso à magistratura, os controles, né, a formação das cortes, enfim. O que nos falta, né, é um contexto mais favorável no âmbito de uma cultura constitucional dentro das faculdades de direito que forma os profissionais do direito, né? E o fenômeno do Lava Jato, né, desse processo, que é um processo importantíssimo, começou importantíssimo e hoje ele parou pela metade, né? Ele é um processo que era para depurar a corrupção do país e ele parece que chegou no momento que não pode mais avançar, né? Por exemplo, os bancos, tá? Os bancos se constituem um problema seríssimo para o país, tá? Eles legislam há muito tempo, tá? A ordem tributária é legislada por eles. Quem paga imposto no Brasil, 55% da receita brasileira é paga por os que ganham menos de 3 salários mínimos. E essas pessoas sustentam a educação, todos esses direitos sociais que o Estado tem que dar, são essas pessoas que sustentam. Mas elas sequer conseguem sustentar, porque esses valores que elas pagam, a título de tributo, são revertidos aos bancos que não pagam imposto. E eles ganham através da dívida do governo, que tem que pedir dinheiro para eles para pagar aquilo que o Estado tinha que fazer. Então, essa estrutura tributária, essa estrutura política, esse contexto é a perdição para o país. Enquanto nós não mudarmos isso, e isso é para ser discutido na eleição. Os partidos têm que fazer esse debate, porque não adianta dizer, olha, pergunta, vai aumentar imposto? Não, ninguém vai aumentar, não. Mas quando falam aumentar imposto, vai aumentar para quem paga imposto sempre. Mas não aqueles que não pagam, são os mais ricos. Os mais ricos no Brasil não pagam imposto. Ao contrário, eles recolhem os impostos que são pagos as duras penas pela cidadania brasileira. E por que isso, né? Nós tivemos anistias de bancos que tiveram lucro diz que anistia de 45 bi. Banco que teve lucro de 22 bi. Por que isso?
Qual é a razão disso? Por que isso acontece? Num país com 30 milhões, eu repito, 30 milhões de brasileiros pobres, miseráveis, será que a sociedade está se ligando nisso ou nós temos que fazer esse debate? Eu acho que esse movimento que nós estamos propondo, que ele é plural, né? Ele tem vários olhares de mundo, né? Não é um movimento, e vamos deixar claro aqui, antes que venham os carimbos e os rótulos, isso não é um movimento partidário, de esquerda ou de direita, é para ser para todo mundo. A classe empresarial tem o maior interesse de alavancar o país, né? Para produzir, para aumentar o parque industrial brasileiro, aumentar a infraestrutura. Por que não tem esses recursos? Por que não tem? Por que estão eliminando o mercado do consumidor? Estão precarizando os salários. A política de destruição. A gravidade do país é que enquanto estão precarizando os direitos fundamentais, como o direito do trabalho, enquanto estão legislando para botar mais veneno na comida da população, liberando venenos para a lavoura que são proibidos em todos os países, enquanto estão tirando a mata ciliar dos rios, permitindo, com reformas do Código Ambiental, para tirar a mata ciliar dos rios, para secar os rios, para acabar com a natureza, acabar com o meio ambiente, nós estamos discutindo segurança pública e intervenção no Rio de Janeiro, porque é isso que querem que a gente discuta nesse momento. Porque enquanto nós estivermos voltados para essa discussão, o pré-sal está sendo entregue de graça. Aliás, estão pagando para levar o petróleo brasileiro para empresas estrangeiras. Enquanto nós estamos discutindo aumento de penas, construção de presídios, é isso que querem que a gente discuta. Eles estão acabando com as florestas brasileiras. Pois é, nesse sentido, doutor Mário, são temas profundos, né, que merecem um debate de fôlego, de longo prazo, que obviamente não tem espaço no debate pré-eleitoral. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? O que esperar desse debate pré-eleitoral em relação a todos esses temas, né, tão importantes? Sem dúvida. Na verdade, os partidos existem para representar as diferentes visões de país que nós queremos, né, implementar. Nós somos uma sociedade plural. Há diferenças, evidentemente, de interesses, de compreensão do mundo, da vida e do que queremos para o nosso futuro. Isso se traduz em programas políticos. Os partidos devem ser representantes de ideias fundamentais para o país, né? Essas ideias fundamentais, entretanto, elas têm que estar em acordo, têm que estar, tem que se coadunar, tem que, afinal, estar alinhadas com os princípios da nossa Constituição. Eu insisto muito, e aqui o doutor acabou de dizer que nós precisamos de uma cultura constitucional. Isso é uma das necessidades maiores que nós temos. Nós precisaríamos que as nossas elites quisessem que o povo se instruísse verdadeiramente, não apenas se alfabetizando, não apenas se qualificando para trabalhos técnicos, mas para ter uma compreensão mais refinada de quais são, afinal, os anseios civilizatórios que nós temos, né? Nós sabemos muito bem que a humanidade, ao longo desses 10 mil anos em que ela se desenvolveu e evoluiu muito, né? Tecnologicamente, então, muito mesmo, nós sabemos que ao longo desse tempo, conquistas importantes foram sendo acumuladas, né? Já se falou aqui na Revolução Francesa, já se falou aqui na Declaração Universal dos Direitos do Homem, acontecida lá em 1789, né, que depois veio a ser replicada já na criação da ONU em 1948, né, e ali estão contidos princípios, valores que a sociedade quer preservar em nome da civilização e, portanto, não em contraposição à ideia da barbárie, à ideia da força do direito da força, mas sim da força do direito,
e não em função do preconceito, da intolerância, do ódio, mas do diálogo, da aceitação, da capacidade de acolher a diferença. E os partidos políticos, voltando à tua pergunta concretamente, os partidos políticos devem expressar estas ideias. E aí, então, devem expressar as ideias que eles têm para que sociedade queremos. Por exemplo, vocês nunca viram, o Brasil nunca viu se eleger um partido que defendesse a concentração da riqueza, a concentração da renda, a exclusão da maioria, a entrega das riquezas do país. Nenhum país, por exemplo, entrega o petróleo. Poucos países têm petróleo no mundo em grande quantidade. Todos eles mantêm controle sobre esse petróleo porque ele é uma riqueza extraordinária e é estratégica e pode garantir, se bem gerido, o futuro, o desenvolvimento científico, tecnológico, a inovação e também a educação de qualidade para o povo. Então, isso é uma coisa que um país tem que discutir. Os partidos têm que dizer o que eles querem a esse respeito. Da mesma maneira, os partidos têm que dizer como é que eles vão fazer para pôr em prática a Constituição. Aí é que está. Para pôr em prática esses direitos que estão consagrados na Constituição e que precisam se traduzir em realidade para a maioria do povo. Os partidos têm que dizer se nós vamos continuar sendo um país que há 500 anos é bom para 10% da sua população, 15%. 15% são 30 milhões. O país é muito bom para 30 milhões, talvez. Mas nós queremos saber se os partidos vão continuar achando que é esse Brasil que nós vamos continuar tendo, ou se nós vamos ter um Brasil que inclua e faça com que ele seja bom para 80 milhões, para 100 milhões, para 150 milhões e um dia para todos os brasileiros, para todos que vivem nesta terra. E veja bem, a Constituição, para nós, é a coisa mais relevante. Aqui tem dois magistrados, né? A doutora Jocelaine, o doutor João Ricardo, tem um professor muito qualificado, meu amigo de muitos anos, professor Nick, né? Eu sou um advogado. Todos nós sabemos que a nossa vida é regida pela Constituição, os partidos também são, e eles têm que dizer como é que eles vão resolver esses problemas aqui, ó. Fundamentos da República, tá? Artigo 1º, a soberania, isto é, nosso país não se submeterá a interesses de outros países. Ele será independente. Nós faremos diplomacia, mas com soberania, isto é, com absoluto apreço e defesa dos interesses nacionais, do patrimônio nacional, das riquezas naturais, das riquezas que são muito grandes do nosso país. Como que os partidos vão tratar isso? A cidadania. Todos são iguais perante a lei, todos têm direitos e mais, esses direitos, o terceiro item, a dignidade da pessoa humana. A fome, por exemplo, não permite que se diga que alguém está tendo respeitada a sua dignidade. A miséria, a falta de meios, a falta de acesso à educação de qualidade, a falta de acesso às condições de saúde, a falta de acesso a uma melhoria na sua condição de vida, os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. As duas coisas. A livre iniciativa, quer dizer, as empresas têm que poder se desenvolver. Nós queremos muito isso, senão não tem emprego. Mas ao mesmo tempo, o trabalho é um dos valores fundamentais. O pluralismo político. É necessário que haja pluralismo político, que todos têm o direito de defender suas ideias, né? Os partidos têm que dizer por que eles querem governar o estado do Rio Grande do Sul, por que eles querem governar o país, por que eles querem governar a cidade, para fazer o quê? Para como pôr em prática estes valores que estão aqui. Constituem objetivos fundamentais da República. Olha só, se os partidos nos responderem isso, na quarta-feira, dia 29, nós estaremos muito felizes, porque é isso que nós queremos que eles digam. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. O que é uma sociedade livre? É uma sociedade em que todos têm liberdade efetiva, mas não pode esta liberdade estar condicionada por ter ou não dinheiro. Se eu trabalho 8 horas por dia e me transporto 2 ou 3 horas para ir e outro tanto para voltar e ganho R$ 1.500 ou R$ 2.000 por mês, qual é a minha liberdade?
diante de outro que ganha 50, 100, 200 mil ou coisa parecida. Só um pouquinho ainda. O segundo fundamento, objetivo fundamental é garantir o desenvolvimento nacional, o desenvolvimento. O terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Como é que os partidos pretendem enfrentar estas questões? Isto é que nós achamos que é fundamental. É por isso que nós estamos lançando este decálogo. Ele, na verdade, traduz estes mandamentos constitucionais. Nós temos que fazer valer a Constituição. Ela é a lei das leis. Ela é a coisa mais importante que há. É uma garantia de igualdade, mas que tem que ser materializada nas propostas governamentais e nas ações governamentais. E os partidos disputam eleições para governar. E para governar, eles têm que governar em prol de quem? Eles não podem, durante a campanha, fazer um discurso muito bonito, que vão resolver os problemas dos pobres, não sei o quê, e depois governar só para os ricos, só para aqueles 10% da população. Doutor Mário, a gente volta a conversar no próximo bloco. O Cruzando as Conversas faz mais um breve intervalo. Já voltamos. Cruzando as Conversas está de volta, hoje discutindo a radicalização do debate político no Brasil. Sua participação é importante, envia sua pergunta, sua dúvida através do WhatsApp, pelo número 998159990. Quer que seu comentário apareça na tela? Envie a mensagem através do Facebook, /RDCTV Digital, ou pelo Twitter, escrevendo o comentário acrescentando a hashtag Cruzando as Conversas. Professor Nick, até que ponto o resultado das eleições pode resultar num clima melhor para o Brasil do ponto de vista do diálogo, da compreensão? Porque nós estamos vendo que as pesquisas apontam para uma polarização, né? Principalmente em relação à presidência da República. Sempre vai haver uma polarização, por isso que tem 2 turnos, né? Ele acaba exatamente por causa disso. Mas eu queria chamar a atenção a uma coisa com relação ao futuro, né? A questão de governo, que o doutor Madureira lançou ainda há pouco, que é a questão econômica, né? E ele diz uma coisa que, às vezes, fica sendo percebido pelas pessoas quando saem em defesa das minorias, em defesa da diversidade, fica imaginando que empresário é o sujeito que está absolutamente excluído desse discurso. E não é verdade, o doutor Madureira disse isso com todas as palavras. Aqui é bom a gente pensar e voltar atrás, inclusive de uma experiência, veja só, de 1936, quando os Estados Unidos viviam uma crise enorme, se faz um programa de governo chamado New Deal, e esse programa, ele é inspirado da maneira de um economista via como mecanismo de sair fora daquela depressão que vinha desde o ano de 1929. E esse economista se chama Sir Maynard Keynes. E o keynesianismo, daí vem a palavra keynesianismo, grosso modo e de maneira digamos, até quase tosca, ele diz o seguinte: o papel do Estado é fundamental, de botar dinheiro no bolso do trabalhador, no bolso daquele que não tem trabalho, no bolso do miserável, porque ele vai, com aquele dinheiro, vai comprar. Alguns dizem assim, vai comprar cachaça com a bolsa, não sei o quê. Que importa que ele vai comprar cachaça, que ele vai comprar roupa, que ele vai comprar o que for. O que ele vai fazer, ele vai no comércio e ele vai comprar. E quando ele for comprar no comércio, o comércio vai acionar a indústria. A indústria vai ter necessidade de expansão, assim como o comércio vai ter mais emprego e a roda do crescimento avança. Essa é a ideia do keynesianismo. Quando o governo Lula, quando ele instala e efetivamente esse tipo de concepção,
e através das bolsas apoiando a população mais pobre, o que a população fez? Ela foi comprar uma geladeira, foi comprar um fogão, foi aumentar, fazer um puxadinho na casa, foi aumentar. Isso fez o quê? As madeireiras crescerem, fez as empresas da linha branca crescerem, aumentou o número de empregos e incluiu 52% da população nesse processo de consumo, de maneira que eles podem comprar. E na hora que podem comprar, toda a roda do crescimento vai avançando. Quando se termina com essa política em 2016, essa política ficou bem evidente que foi terminada, e a primeira coisa que se faz é terminar com o trabalho, com todo o sistema de proteção do trabalho da CLT. Se termina com isso, se termina com a visão de inclusão para o crescimento. Quem é que acaba pagando a fatura? Evidente que aquele pobre que não pode mais comprar, mas também o pequeno empresário. 90% dos empregos gerados no Brasil são das pequenas e médias empresas. E esses estão pagando exatamente por essa política que é excludente. Eles não têm mais aquela ferragem da esquina, ela não consegue mais vender, porque o sujeito que mora lá no canto, lá na vila, não tem mais dinheiro para comprar, para aumentar, para fazer o seu puxadinho, para arrumar sua casa, botar um piso na sua casa. Ele está sofrendo, assim como aquele que também consome. Então, esse modelo que foi destruído a partir de 2016, é isso que é fundamental. Então, quando eu volto atrás e dizer, olha, vocês empresários, especialmente os pequenos e os médios empresários, vocês estão sofrendo tanto quanto a população que perdeu o poder aquisitivo e voltou para a classe D. Vocês estão perdendo muito. Perdeu emprego, né? Emprego. Perdeu a renda. Perdeu a renda, perdeu o emprego, eu não consigo mais vender, eu quebro. E a quantidade de empresas quebrando. A inversão, Madureira, é do processo. Ao invés de ser um círculo virtuoso, se transforma num ciclo vicioso. É que retira a população, e este empresário, ele tem que estar junto aqui. E dizer, olha, estão nos roubando, estão nos tirando nosso trabalho. Que é o trabalho desse empresário e que dá emprego à quantidade, eu estou dizendo 90% dos empregos existentes no Brasil é da pequena e média empresa. Então, quando a gente sai nessa defesa, por favor, tirem a etiqueta que tem alguma coisa contra o empresário. Muito pelo contrário, nós estamos lutando exatamente ao lado desse pequeno e médio empresário. E essa questão vai bater lá na justiça, né, doutora Jocelyn? Eu não sou juíza trabalhista, exato. Mas o que os colegas trabalhistas dizem é que o número de ajuizamento de ações diminuiu, não aumentou por conta dos efeitos da reforma trabalhista e da retirada de alguns direitos que estavam antes previstos. Agora, no Poder Judiciário, chega para nós saúde pública, nós temos que resolver quase tudo. Que não tem assistência, e quanto mais se reduz com esse congelamento de orçamento público para investimento em políticas públicas, entre elas a saúde, por exemplo, vai para o judiciário, porque a pessoa continua doente. Ao menos as que têm acesso, porque tem uma parcela que é tão excluída que já não tem acesso à fila da Defensoria Pública para pedir o medicamento, mas nós damos saúde pública. A própria questão prisional, que eu concordo com o João Ricardo, não deve ser o centro de nenhum debate, pelo contrário, nós temos que trabalhar para que menos pessoas precisem ir para os presídios, mas o próprio Poder Judiciário, a nível de Estado, aqui e ali nas comarcas, os juízes de algum modo conversam com a comunidade, junto com a comunidade, com valores que o próprio Judiciário arrecada de penas alternativas, acaba fazendo melhorias em presídios. Quer dizer, nós temos que fazer quase de tudo ultimamente. A própria política foi judicializada. E voltando àquela pergunta anterior, por que o judiciário, de algum modo, também está na mídia nas questões políticas? Porque a política não se resolve mais na política. A política chegou num descrédito que não se resolve mais no debate do parlamento, da política. Tudo passou a ser resolvido no Poder Judiciário. Que também não está resolvendo, né? Que não consegue Que não é a função dele. Que não consegue resolver. Porque nós temos que devolver a política para a política, me parece. Aliás, nós temos que devolver a gestão dos medicamentos para o Poder Executivo.
Eu acho que as pessoas têm que... Não que a gente não vai deixar de atender a cidadania, mas que as pessoas têm que cobrar se tem política pública de medicamentos do governador, do prefeito. Quer dizer, tem que pensar nisso. Público. Vamos discutir isso na campanha eleitoral. Podemos cruzar as conversas um pouco, né? Cruzando Pois as conversas. eu acho favor. que fica bem legal, porque é muito importante isso que está sendo dito pela doutora, porque isso vem, aqui está, ó, esse decálogo, tu está mostrando, não sei se já mostraram aí. Podemos mostrar aqui. Esse decálogo, ele tem 10 pontos. Esses 10 pontos, todos eles refletem essas coisas fundamentais que nós estamos falando aqui, inclusive as que a Constituição manda. A Constituição não pede, ela manda. Todos nós somos obedientes à Constituição. Os juízes, quando assumem a sua função, juram o quê? Cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis. Né? Nós, advogados, da mesma maneira. Quer dizer, todos os cidadãos precisam ter isso claro. E os partidos políticos que pedem voto para o cidadão têm que dizer como é que eles vão fazer isso também. Como é que eles vão fazer? Então, a questão das relações entre a política e o judiciário, né? E o desaguadouro que o judiciário vem se tornando das reivindicações, das necessidades da população, tendo em vista que a política não responde. E a política, ao não responder, ela se desmoraliza. Ao se desmoralizar a política, ela perde relevância na ótica do cidadão. O cidadão, a maioria, quanto menos compreensão tenha dessa complexidade, e é enorme essa complexidade, ele simplesmente tende a rechaçar em bloco e dizer: a política não me interessa, a política não resolve. Exato. O partido político do Brasil tem que se refundar. Tem que se refundar? Exatamente. Recuperar, regenerar. Eles têm que entender que eles estão ali para representar a população. Isso. E não os seus fisiologismos, as disputas de cargos públicos, a disputa de poder. E a questão da reforma trabalhista, né? Eleger o trabalhador o inimigo da economia. O problema do desenvolvimento empresarial no Brasil é o trabalho. Agora, eles não falam do juro que eles pagam. Nenhum lugar do mundo paga o juro como no Brasil. Exatamente. Né? Eles não se voltam. A classe empresarial brasileira... do orçamento brasileiro é para pagamento do E a classe empresarial brasileira parece que é culturalmente formada para olhar os aliados como inimigos e os inimigos como aliados. Né? A forma com que se pratica o juro no Brasil, quer dizer, se remunera o dinheiro e se desprestigia o trabalho, é um crime. É um verdadeiro crime. O que representa ficar 20 anos sem investimentos nas áreas fundamentais do Estado? É não investir na educação, que é o fundamental, durante 20 anos. Durante 20 anos, a nossa universidade, a nossa escola está estagnada. Quer dizer, nem para novos alunos não tem espaço. Agora, a dívida pública congelou? Não. Não, porque vai para os bancos. Agora, qual a razão disso? Qual a explicação disso? Senão seria interessante todos os partidos, nesse debate público, fazer uma discussão profunda sobre como que aconteceu isso no país, congelar os gastos públicos durante 20 anos. Dizer assim, o país durante 20 anos vai caminhar para o abismo. Ele não tem condições de investir em educação, melhorar a saúde, melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Vai ter que fazer mais presídio daí. E nem para presídio. E nem vai ter para presídio. A verdade é essa. Todo mundo diz que vai conhecer. Há 30 anos que eu me atenho à política, 28 anos de magistratura, e o discurso é sempre o mesmo, é viatura e presídio. E nem viatura só em véspera de eleição, meia dúzia de viatura nas esquinas, e presídio só aumenta a população, não os prédios, né? Porque não tem dinheiro para isso, porque o Estado não tem orçamento, porque o Estado não arrecada. O problema não está no gasto, o problema está na receita. Exatamente. São poucos os que pagam, os pobres pagam os impostos, e eles pagam, e esses impostos não retornam para os pobres, né? Então, quando falo das políticas afirmativas como essas, como a Bolsa Família, cotas sociais as cotas nas universidades, de ProUni, enfim, isso é recurso do pobre para o pobre. Isso não tem nenhuma elite brasileira que financia isso. Ao contrário. E o pobre... Porque várias vezes a elite se aproveita do ensino público gratuito de qualidade. Exato. Não, e a elite abocanha uma boa parte desse dinheiro com os incentivos fiscais, né? Com a renúncia de impostos.
Quer dizer, a elite é sustentada por essa população que eles querem acabar. Agora, doutor João Ricardo, só pegando essa questão que o senhor falou do orçamento e a doutora Juscelene aqui falou da questão da judicialização, o senhor acha que a tendência é aumentar a judicialização? Nós estamos vivendo isso, né? A gente observa isso dentro do judiciário. Nós estamos, não só a política, né? Nós estamos judicializando tudo, né? As instâncias de composição de litígio no Brasil, elas se investem muito, mas elas se esgotam. Quer dizer, nós estamos tentando outras formas de composição de litígio no Brasil e estão entrando dentro do sistema jurídico, inclusive, que deveria ser a própria sociedade construir isso, mas nós estamos resolvendo tudo. Quer dizer, os serviços regulados, por exemplo. Né? A regulação no Brasil funciona muito pouco, porque os serviços regulados acabam sendo os maiores demandantes, as concessionárias são as maiores demandantes. Está falando de transporte, telefonia, televisão, que não cumprem bancos. o papel. Exatamente, todos são regulados. Exato. Todos são regulados. Eu só gostaria, o programa, infelizmente, ele está caminhando para o final, então eu gostaria de dar um espaço para as considerações finais para cada um dos participantes. Eu poderia começar com o senhor, o professor Nick, 2 minutinhos, se o senhor conseguir. Bom, de novo, é um prazer, é uma honra estar nesse processo de discussão, e uma das coisas boas nesse processo de discussão é que a gente sempre sai com fome, sai com vontade de falar mais um assunto, de discutir outro assunto e conversar outras coisas a mais. E aí essa conversa e esse diálogo é que é a parte fundamental desse movimento que nós temos, né? Esse movimento, ele calca em cima do diálogo. Eu acho que eu vou pedir para aquele telespectador, para aquele que está me ouvindo, para aquele que está sentindo que realmente existe um caminho que não é o do ódio, que ele pense 3 vezes em não abrir mão do seu voto, de discutir, de abrir o diálogo e não entrar pelo caminho do ódio. O caminho do ódio não vai levar a lugar nenhum, só vai levar à destruição. O diálogo é o que vai fazer a construção. O diálogo quer dizer, as pessoas devem conversar e dizer, bom, eu acho que é assim, eu acho que é assado, nós achamos, como é que nós podemos chegar a um ponto comum? Essa é a questão do diálogo. Diálogo cede de ambas as partes. O ódio, ele empurra só uma parte. Quando só uma parte é hegemônica, eu disse para vocês antes que o caos se instala, porque a diversidade não é respeitada. Então, nós podemos ainda, nós temos tempo, nós temos condições ainda de parar com esse ódio e de parar esse caminho em direção ao caos. Essa é a mensagem que eu queria dar de boa noite para vocês que estão nos escutando até essa hora. Pois não. Doutora Juscelene, por favor, considerações finais. Sim, foi um prazer estar aqui com essa bancada qualificada. Eu queria aproveitar para convidar as pessoas para irem na Assembleia Legislativa, no plenarinho, assistir à apresentação pública do decálogo elaborado pelo Movimento 3D, para a qual foram convidados os candidatos das chapas majoritárias de todos os partidos, inclusive poderão os que comparecerem fazer uso da palavra. É uma oportunidade para ouvirmos, porque nós gostaríamos, e o propósito é esse, de termos o compromisso dos candidatos com preceitos que são fundamentais e, como disse o Madureira, emanados da Constituição Federal nessa campanha política, mas o movimento também não se esgota aqui e pretende continuar essa discussão, até porque uma das perguntas foi se nós vamos resolver tudo com o resultado eleitoral, e a sociedade complexa demais para se resolver com o resultado de uma eleição, independentemente de quem vier a ser eleito. Outra coisa que eu queria dizer é que nós também ocupamos esse espaço dentro do Movimento 3D a partir da Associação dos Juízes para a Democracia, que é uma associação que tem a tradição do diálogo e de discutir temas importantes para a sociedade, que é paralela às associações de classe mais, digamos, mais preocupadas com a carreira. É uma associação mais reflexiva, e que é um prazer representar essa associação dentro do Movimento M3D. Ok, doutor João Ricardo, por favor. Eu também quero me associar aos demais em relação à satisfação e de certa forma, a esperança que me traz estar participando do movimento dessa natureza, e dizer para quem está nos escutando que a política é uma coisa boa, é a solução, e nós chegamos a esse momento exatamente porque nós estamos renunciando
as discussões políticas, nós não estamos fiscalizando os nossos políticos, nós exercemos o nosso direito à democracia, o direito fundamental da democracia apenas através do voto. Acho que nós temos que também fazer um exercício maior que isso, né? É fundamental. E cobrar dos seus candidatos, cobrar dos partidos políticos, exigir critérios e compromissos desses candidatos, e dizer que a mudança é uma responsabilidade de todos nós. Todos nós aqui estamos num país com problemas e nós somos responsáveis para resolver esses problemas. Eu acho que todos nós temos que ter esse sentimento que é problema nosso, né, de todos nós, e vamos trabalhar então para que isso se resolva. Acho que se nós botarmos, né, esse conceito, assim, nós internalizarmos esse conceito, que isso é um problema nosso, eu acho que cada um de nós fazendo a sua parte, nós vamos ter uma sociedade toda comprometida e voltada para um desenvolvimento sustentável e para a redução dessa brutal desigualdade que nós vivemos, que nos envergonha em tudo quanto é lugar que a gente anda. Antes de passar para o Madureira, eu posso pedir uma parte? Porque eu me lembrei de uma história, graças ao doutor João, me lembrei de uma história do governador Colares. E o governador Colares, em um determinado momento, a gente estava trabalhando com uma série de coisas pequenas, né? E aí está a questão de cada um fazer a sua parte, seu grão de areia. Ele contou uma história que ficou muito gravada na minha cabeça, que houve uma maré vermelha aqui no litoral, e aí uma série de estrelas do mar acabaram ficando na faixa de areia do litoral, e aí um sujeito está caminhando pela praia e está juntando a estrela do mar que está no chão e jogando de volta para o mar. E um outro sujeito chega para ele assim: mas tchê, tu já viu a quantidade de estrela do mar que tem? Tu já viu? Tu não vai conseguir nunca fazer isso. E o cara diz assim: mas essa só vem, mas essa só vem, mas essa só vem. Uhum. Tá bem, tá certo. Um minutinho, por favor. Um minuto, ok. Bom, em primeiro lugar, nenhum de nós aqui pertence a nenhum partido. Eu não sou filiado a nenhum partido, os dois magistrados nem podem ser. O Nick, que já foi filiado, como eu também já fui no passado, por mais de 20 anos que eu não tenho filiação. Então, primeiro, nós estamos aqui para falar de política e de eleição sem ser candidatos e sem ser sequer membros de partido. Segundo, nós acreditamos, sim, que a política é o caminho da solução dos conflitos sociais e das necessidades sociais. Terceiro, é com diálogo, é com tolerância, é com acolhimento, é com esta troca que nós vamos poder melhorar. Não desistamos da política. Quem desiste da política entrega a política para os que sempre tiveram o poder e não fizeram o Brasil ser para todos. Ok, então, dia 29 de agosto, na Assembleia Legislativa, o Movimento Democracia, Diálogo e Diversidade lança o seu decálogo eleitoral, estão todos convidados. Eu agradeço aqui a presença do coordenador do curso de pós-graduação em administração da URGS, Walter Nick, da juíza de direito, Jocelane Teixeira, do juiz de direito, João Ricardo dos Santos Costa, e do advogado Mário Madureira. Agradeço a sua audiência. Boa noite, até a próxima. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.